terceira prova da Taça de Portugal de Júniores, depois de Tiago Antunes ter vencido na primeira prova na chegada a Alcobaça, e no contrarrelógio da Zambujeira do Mar, em Vila Nova de Mil Fontes, assiste-se à partida desta terceira prova da Taça de Portugal, que terá chegada a Odmira ao cabo de 127 km aproximadamente. Serão mais de 1000 pedaladas em 1000 esperanças de 1000 fontes rumo a Odmira. O município de Odmira acolher então a terceira prova da Taça de Portugal de Júniores, neste caso a assinatura do livro de ponto por parte dos Júniores e também das elites femininas, uma prova com cerca de 127 km, com a partida então, como já disse, de Vila Nova de Mil Fontes, chegada a Odmira, um dia em que o sol esteve presente, um bom dia para a prática da modalidade. Os ciclistas aqui junto ao Farol, como é assim conhecido, de Vila Nova de Mil Fontes, a aguardar pela hora de partida para esta prova da Taça de Portugal de Júniores, onde liderava Tiago Antunes, do Clube Ciclismo José Maria Nicolau, venceu na primeira prova com a partida de chegada a Alcobaça, e também o contrarrelógio da segunda prova da Taça de Portugal, um contrarrelógio de 23,4 km em Zambujeira do Mar. Entretanto, era aqui dada a partida real, uma tirada que não teve muitos metros como pelotão compacto. Surgiu desde logo um primeiro ataque. Logo nos primeiros metros, então, um primeiro ataque a formar-se a primeira fuga, com dois grupos a atacarem e depois a formarem apenas um grupo, onde estavam Rafael Afonso do Cartaz, Luís Roque da LA Alumínios SGR Ambiente Aldeia de Paio Pires, Marcos Lopes do Centro Ciclista de Barcelos AFF Eletrodomésticos Orbeia, Fábio Tomás da Escola de Ciclismo Venceslau Fernandes, Pedro Silva e Paulo Silva da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, Bruno Coelho, João Barbosa e Hugo Nunes da Silva Vinha Andrade Sentir Penafiel, Filipe Rocha da Liberty Seguros Feira KTM, João Antunes do Ceiça ACRs Martias e Araújo Frolac, Tiago Anastácio do Matos Girinhos Liberty Seguros Vila Galé, André Matos do Centro Ciclista de Tavira, Pedro Antunes do Alcobaça Clube Ciclismo, e ainda a fechar o grupo que se formava João Pinto do Neves Ramaldo. Um grupo que rapidamente ganhava uma distância considerável para o pelotão, em pouco mais de 20 km. A distância já era superior a 3 minutos. Lá atrás o pelotão ia num verdadeiro ritmo de passeio, tranquilidade no pelotão, quando a frente da corrida passava pela primeira dificuldade, uma subida que acabava por deixar para trás alguns elementos. Entre eles estavam João Antunes do Ceiça ACR Oris e Matias Araújo Frolac, e também Pedro Antunes do Alcobaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola. A aproximação à primeira meta volante do dia, com a primeira posição a pertencer a André Matos do Clube Ciclismo de Tavira, segundo lugar para Pedro Silva da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, terceiro lugar para Hugo Nunes da Silva Vinha Andrade Sentir Penafiel. Esta primeira meta volante, que estava situada no Cercal, a 12 km após a partida de Vila Nova de Mil Fontes. No pelotão não havia reação, pelo menos nesta fase, à distância que o grupo da frente ia aumentando, chegou a ser superior a 4 minutos. Tiago Antunes e Ivo Oliveira, os dois melhores classificados do ranking, estavam no pelotão. A formação do cartaz estava representada na fuga por Rafael Afonso, quanto à bairrada não tinha qualquer elemento na fuga.
Era a altura de escutarmos Emanuel Ferreira, o diretor desportivo da formação de Penafiel, que era a equipa com mais elementos na fuga, levava 3 corredores. Nós ainda vamos no início desta etapa, temos apenas 22 km, o que não dá para delinear uma estratégia específica para já. Nós temos que é o atleta mais forte que nós temos na fuga, que está aqui neste grupo. Vamos poupá-lo a ele e pôr o João e o Bruno a tentar aumentar um pouco mais ainda esta diferença que existe para o pelotão, e a meio da etapa vamos ver o que é que dá para fazer. Levávamos então 22 km de prova, demasiado cedo para se poder delinear uma tática, era a opinião deixada por Emanuel Ferreira. Um grupo da frente que, talvez por ter tanta gente, não ajudava à organização e à cooperação total entre todas as unidades. Estávamos já a caminho da segunda meta volante instalada em São Martinho das Amoreiras, ao quilómetro 45. Ainda antes dessa meta volante, a altura de dedicatória de Fábio Tomás para Andreia. Numa altura em que Paulo Silva recebia indicações do seu carro de apoio, a formação da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho era outra das equipas bem representadas na fuga, levava 2 unidades. Estávamos então na segunda meta volante do dia. Primeiro lugar para Pedro Silva, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho. Segundo lugar para Paulo Silva. A terceira posição, mais uma vez, a ficar entregue a Hugo Nunes, da Silva Vinhada Absente Penafiel. Lá atrás, no pelotão, era a equipa da Bairrada quem assumia as rédeas desse grupo, na circunstância Miguel Amorim. Ele que, nas várias imagens que vamos a oportunidade de ter do pelotão ao longo desta etapa, assumiu muitas vezes essa perseguição para as várias fugas. Era a formação da Bairrada quem tinha que jogar ao ataque com Ivo Oliveira para tentar ir em busca da liderança da Taça de Portugal. Ivo Oliveira estava na segunda posição e, portanto, tinha que ir em busca do primeiro lugar. Esse trabalho levado a cabo por Miguel Amorim fez com que a distância para a fuga caísse rapidamente, e um dos corredores que ainda tentou saltar desse grupo da frente foi Filipe Rocha, mas perante o trabalho da formação de Henrique Queiroz nada havia a fazer, iam ser de facto alcançados todos os corredores. Filipe Rocha da Liberty Seguros ia ser o último a ser alcançado. Aqui o momento então da anulação da fuga. Filipe Rocha alcançado, pelotão compacto. E depois ia surgir uma outra dificuldade para os corredores, não o prémio de montanha, porque esse ia surgir apenas lá mais à frente, quando estivessem percorridos 72 km. A dificuldade maior foi quando tínhamos aproximadamente 60 km, passagem numa estrada em obras, cerca de 2 km, que acabou por deixar muita gente em dificuldade. Ultrapassada esta dificuldade inesperada, era então a altura de se fazer a aproximação ao prémio de montanha de terceira categoria, e o primeiro corredor a tentar a sorte nessa aproximação foi Jorge Marques, da Ele Alumínios SGR Ambiente, Centro de Ciclista Aldeia de Paio Pires, mas sem sorte. O pelotão não tinha intenções de deixar escapar ninguém nesta fase da prova. O ataque que ia ter sucesso ia ser pertença de João Pereira, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, ele que ia ter a resposta de Venceslau Fernandes, da Escola de Ciclismo Venceslau Fernandes, também António Rocha, da Liberty Seguros Feira KTM, e ainda André Crispim, do Clube Ciclismo José Maria Nicolau. Precisamente a ordem de passagem nesta contagem de montanha de terceira categoria
quando estavam percorridos 72,6 km, faltavam 64 para a chegada a Odmira. Depois da contagem de montanha, nova situação de corrida, saltava do pelotão Jorge Magalhães, da Silva Vinha Andrade, sentir Penafiel, ele que ia alcançar António Rocha e também Venceslau Fernandes e João Pereira. Passávamos a ter um quarteto na frente da corrida, André Crispim a deixar-se nesta altura descair de novo para o pelotão, 4 unidades na frente da corrida, quilómetros mais à frente, ia ser formado um segundo grupo que ia passar a rodar numa posição intermédia, um grupo onde estava, por exemplo, André Carvalho da Escola de Ciclismo, Carlos Carvalho, também Pedro Preto da formação da Bairrada, Alexandre Matos da Liberty Seguros Feira KTM, ainda Tiago Ferreira do Alcobaça Clube de Ciclismo Crédito Agrícola, Jorge Marques da L Alumínios SR Ambiente Aldeia de Pai Pires, também Rafael Silva do Matos Cheirinhos Liberty Seguros Vila Galé, André Crispim e Rafael Afonso do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau e ainda Alexandre Pinto da formação do Alcobaça. Este grupo que não se entendia, vários ataques a surgir e talvez por isso a frente da corrida ganhava tempo quer ao pelotão, quer também a esse grupo intermédio. Quem não estava agradado com essa situação era André Crispim, o corredor do Cartachos, que ia aproveitar para deixar esse grupo intermédio e saltar para a frente da corrida. O pelotão esse estava já a cerca de 1,5 minuto de distância para este agora quinteto: António Rocha, Jorge Magalhães, Venceslau Fernandes, André Crispim e ainda Emanuel Rodrigues. Estavam percorridos 94 km, estávamos praticamente a entrar nos últimos 30 km. Lá atrás assumia a perseguição a equipa da Bairrada, mais uma vez Miguel Amorim, atrás de si tinha João Maio, já Tiago Antunes muito bem posicionado ali na frente do pelotão. Entretanto, no grupo intermédio, vários corredores iam perdendo o contacto. Na circunstância aqui, Rafael Silva, da equipa do Matos Cheirinhos, descolava desse grupo intermédio, ele que mais tarde viria a ser alcançado pelo pelotão. E foi essencialmente 30 km da chegada a Odmira que André Crispim protagonizou um ataque na frente da corrida, no grupo onde seguia. Passávamos a ter então uma nova situação de corrida, 2 grupos e depois André Crispim na frente da corrida, bom ritmo do corredor comandado por Célio Apolinário. André Crispim, que já na segunda prova da Taça de Portugal, na véspera, tinha tido um bom contrarrelógio, ele fez o 4º melhor registro e agora tinha praticamente um novo contrarrelógio. Se na véspera tinham sido 23,4 km, ele agora tinha aproximadamente 30 km para fazer de forma isolada até à chegada a Odmira, e recebendo o abastecimento e incentivo por parte do seu diretor desportivo. Uma altura em que o segundo grupo intermédio alcançava António Rocha, Jorge Magalhães, Venceslau Fernandes e ainda Emanuel Rodrigues. Passávamos a ter apenas um grupo intermédio. Lá atrás mantinha-se a formação da Bairrada a perseguir este grupo intermédio e também André Crispim, que seguia isolado na frente da corrida. Estávamos já na abordagem final a Odmira. André Crispim estava nesta altura à distância de alguns quilómetros da sua vitória. E que vitória de André Crispim! O pelotão esse ainda havia de alcançar
o grupo intermédio, um pelotão que chegou completamente fragmentado a Odmira. André Crispim a ser o grande vencedor desta terceira prova da Taça de Portugal, ele que cumpria os 127 km em 3 horas 31 minutos e 40 segundos, um excelente registro para o corredor da formação do Cartaxo. A seguir chegava Alexandre Matos da Liberty Seguros Feira KTM a 2 minutos e 23, com ao mesmo tempo Emanuel Rodrigues do Alcobaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola fechava o pódio. Depois André Carvalho da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho. Depois iam chegar Pedro Preto, André Ramalho, Rui Oliveira, Tiago Antunes, Gonçalo Carvalho e Hugo Nunes, que fechava o top 10 desta classificação. No que diz respeito às elites femininas, a melhor classificada que chegava por esta altura foi Celina Carpinteiro, com 3 horas 46 minutos e 38 segundos. Segundo lugar para Hilda Pereira. Terceiro posto para Tânia Neves. Quarto lugar para Daniela Reis. Quinto lugar para Isabel Caetano. Na sexta posição chegava Ana Valido. E no sétimo lugar, Ana Gaspar. André, terceira prova da Taça de Portugal de Júniores, 2 vitórias para o Tiago. Hoje fostes tu o mais forte. Conta-nos lá como é que foram estes quilómetros em que andaste ali isolado, quase que foi mais um contrarrelógio depois do dia de ontem. Foi quase mais um contrarrelógio, foi mesmo um contrarrelógio. Inicialmente a prova era tentar ser para o Tiago Antunes. Houve uma fuga, foi anulada a fuga. E já mais de metade da prova formou-se outro grupo, estava um elemento, 2 da nossa equipa, eu acho que estava no pelotão, já depois daquela parte com estrada de pedra. Depois formou-se o grupo e eu estava com o Rafael Afonso no outro grupo. O Rafael atacava para tentarmos sair e apanhar o outro grupo fugitivo. Tentei sair, deu o resultado, isolei-me e foi sozinho ir buscar o outro grupo, consegui lá chegar e foi não colaborar e resguardar-me, e um pouco mais à frente foi atacar e foi tudo até ao fim. É um bom sentimento este da vitória? É muito bom. Para quem é que vai a dedicatória de hoje? Vai para toda a equipa, para o treinador e principalmente para a família, tem-me ajudado muito, e para um grande amigo meu, Nuno Alves. Também o agradecimento ao Grupo Motar de Odmira, no caso do Briços, que acabou por ser o nosso motar de serviço para esta prova, numa altura em que vemos imagens do pódio, onde aqui por lapso esteve André Carvalho, quando, na verdade, o terceiro classificado foi Emanuel Rodrigues, mas esta situação acabou por ser corrigida. O seu dono, primeiro lugar para André Crispim, segundo lugar para Alexandre Matos, terceiro posto para Emanuel Rodrigues. Estava cumprida a terceira prova da Taça de Portugal de Júniores.